Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e vamos falar no vídeo de hoje com relação a novos reforços. O Alexandre Pássaro que ontem veio através de uma entrevista mostrar o direcionamento que essa diretoria irá tomar com relação a novas contratações, dando a entender quando irão chegar novos jogadores no Vasco da Gama. E é claro, a gente vai falar sobre isso, passar a limpo toda essa situação, porque definitivamente o momento que o Vasco vive é muito complicado e acredito que para grande parte da torcida vascaína está nítido que o Vasco precisa de novos jogadores. Além disso, vamos falar também sobre o Joel Santana, um ex-treinador do Vasco que conhece muito bem o gigante da colina, sabe muito bem o que acontece dentro do nosso clube e também tomou um posicionamento com relação ao que vem acontecendo dentro do Vasco, nesses últimos anos, principalmente nessa atual temporada, e falar também principalmente sobre o Michel. O Michel que foi um jogador que teve aí um vídeo exposto ontem nas redes sociais, onde ele foi visto em uma aglomeração durante esse momento muito complicado que nós vivemos, com dois jogadores testando positivo dentro do elenco vascaíno. O jogador ali realmente tomou um posicionamento, gravou um vídeo para os torcedores vascaínos e, segundo nota oficial da diretoria cruzmaltina, uma punição já foi feita ao atleta. A gente vai falar o que irá acontecer também com o Michel. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir aqui a sua inscrição, que é importantíssima para que o nosso canal venha crescer cada vez mais, e também vou pedir o seu like e o seu comentário para que todos os vídeos aí que enviar possam chegar também até você, e deixe o seu comentário com relação ao que você acha sobre reforços. Você acha que o Vasco deve ir ao mercado contratar? Você acha que o elenco está bom e precisa de um novo treinador? Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Eu quero começar falando sobre essa situação de ontem, que realmente chateou muito o torcedor vascaíno. Ontem, ali por volta de 1h da manhã, tivemos um vídeo do Michel que foi vazado, onde ele se encontrava ali numa festa, acredito que com os amigos. A gente não sabe muito bem a fundo sobre o que aconteceu naquele primeiro momento, Inclusive a própria torcida organizada da Força Jovem Vasco se posicionou com relação a esse tema, falando que agora iria ter um novo comportamento, ali compartilhando o número de WhatsApp da própria torcida organizada para caso venha acontecer essas situações, a torcida venha a ser acionada para ir diretamente cobrar o atleta no momento ali realmente que ele estava se reunindo em algum tipo de aglomeração, porque definitivamente o momento que o Vasco vive é muito complicado. A gente vê, infelizmente, atletas que estão atualmente dentro do nosso clube que não respeitam a instituição e ainda por cima tratam ela de uma forma totalmente bagunçada. E o Michel, infelizmente, foi esse exemplo aí no dia de ontem e realmente trouxe um grande tumulto ali no meio da torcida vascaína. Porém, algumas horas depois, o próprio Michel, por volta ali das 3h da manhã, postou um vídeo se posicionando com relação ao que aconteceu. Ele falou que realmente estava em aglomeração, confirmou a notícia, falou que estava indo assistir um jogo do cunhado, do primo de sua mulher, não sei a fundo qual era a relação familiar, mas estava ali vendo um jogo de futebol no lugar onde ele nasceu. Ele é carioca, tem familiares aqui no Rio de Janeiro e teria ido na casa da sua sogra, da sua mãe, e por conta disso acabou ficando para ver um jogo ali também de um familiar e estava assim em aglomeração, confirmou isso, inclusive confirmou que também já havia testado positivo há um tempo atrás e teria sido imunizado. Ou seja, por conta disso, o Vasco se posicionou de forma correta. Esperamos que as medidas possam também ser feitas e confirmadas pela diretoria cruzmaltina. Hoje, pela parte da manhã, em nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do Vasco da Gama, tivemos aí notícias que o Vasco estará punindo o Michel, tanto disciplinarmente quanto financeiramente. Valores não foram divulgados. Como será feita essa punição também não foi especificado, mas esperamos que no mínimo o Michel não venha jogar os próximos 3, 4, 5 jogos. Porque um atleta que contra o Cruzeiro não pôde viajar para Belo Horizonte, pois estava sendo poupado pelo departamento médico do Vasco e ontem estava em aglomeração, em festa com os amigos, é uma situação muito complicada. O Vasco já não vive um bom momento, o Vasco já está totalmente bagunçado dentro de campo.
e eu acredito que o mínimo que o torcedor vascaíno merece é o respeito. Infelizmente, o torcedor não vem tendo esse mesmo respeito com os atletas que atualmente vestem essa camisa gigantesca que é a do Vasco da Gama. Então, realmente, esperamos que não somente sejam palavras, mas ações venham a ser feitas aí contra o atleta. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos agora sim falar sobre reforços. A gente ainda tem muita novidade no vídeo de hoje, mas eu quero agora falar com relação a novas contratações, né? O Alexandre Pássaro ontem se posicionou com relação a esse atual momento do Vasco. Definitivamente o torcedor vascaíno queria e precisava de um posicionamento dessa atual diretoria com relação a essa atual situação que o Vasco vive, estando em 11º lugar da segunda divisão, não conseguindo vencer jogos nem em casa e nem fora. Então definitivamente uma situação muito preocupante. 6 jogos, 3 derrotas, 7 pontos conquistados em 18 ali jogados, né? E definitivamente o torcedor vascaíno esperava uma palavra do presidente. Veio o diretor executivo, no caso que é o Alexandre Pássaro, e não falou o que o torcedor vascaíno esperava. A demissão do Marcelo Cabo não foi confirmada, muito pelo contrário, a permanência dele foi confirmada. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vai lá dar uma olhada, tá aparecendo aqui no card em cima. Também o Alexandre Pássaro falou com relação a contratações. Ele deixou bem claro no vídeo de ontem que no momento o Vasco estará sim analisando o mercado, estará de olho em boas oportunidades, mas as contratações não são uma prioridade. Neste primeiro momento, o Vasco não estará indo a fundo ao mercado com urgência atrás de novos reforços, pois segundo o próprio Alexandre Pássaro, a mão de obra que o Marcelo Cabo tem em mãos agora, né, os jogadores, os atletas que o Vasco tem em mãos, são suficientes para que o Vasco possa subir à Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o torcedor vascaíno que estava esperando aí um Alex Teixeira, um Dedé, um Anderson Martins e alguns atletas de mais qualidade no seu elenco nesse atual momento, não irá acontecer. Então a gente vai ter sim que segurar com esse elenco, vamos ter que seguir aí ficando tristes, chateados e preocupados com os jogos que o Vasco jogar, porque com esse elenco, na minha opinião, vai ser muito difícil. Eu vejo muito a urgência de realmente novas contratações, principalmente para o nosso sistema defensivo. Não há condições do Vasco jogar com o Hernando na zaga, a gente não tem ainda uma dupla de volante de qualidade, não temos um meio armador, mas segundo o nosso atual diretor executivo, com esses atletas o Vasco consegue ali subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, como eu falei no início do vídeo, ele falou que estará analisando o mercado, porém, nesse primeiro momento, não terá uma urgência com relação ao reforço. Nesse primeiro momento, porém, a partir de agosto, as coisas podem mudar. Lá atrás, eu falei para vocês, quem acompanha meu canal desde o início, que as contratações do Vasco da Gama seriam divididas em 3 etapas, né? A primeira etapa seria feita ali até o dia 30 de março, a segunda etapa seria feita até o início da Série B do Campeonato Brasileiro e a terceira etapa seria feita ali, né, a partir do início da janela de transferências do futebol europeu. E realmente isso irá acontecer. E o Alexandre Pássaro mesmo confirmou isso, né, nessa entrevista coletiva de ontem, né, onde ele disse que estará esperando o início da janela de futebol europeus para aí sim ir ao mercado com mais solidez e buscar novas contratações. Vamos aguardar, vamos esperar, quem sabe realmente nessa janela o Vasco possa trazer um reforço de peso, como, segundo notícias, seria o atual desejo dessa comissão técnica, e realmente que o Vasco precisa muito de novas contratações, porque se permanecer com esse elenco vai ficar muito difícil. Eu acredito que esperar até o mês de agosto vai demorar muito, mas é aí a capacidade, é a escolha, é o tipo de gestão que essa diretoria vem fazendo. Então vamos ver se até agosto o Vasco vai conseguir aguentar com esse elenco sem fazer nenhum tipo de contratação, mas essa é a ideia do nosso atual diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro. E o Joel Santana ontem se posicionou, ontem não, né, um tempo atrás se posicionou com relação aí a esses reforços, a essas contratações, a esse atual elenco vascaíno. Ele deixou muito claro em uma entrevista à rádio Metropolitano que os jogadores do Vasco são ruins, que o elenco do Vasco é ruim, e deixou também bem claro, através de palavras, que com esse elenco para jogar uma segunda divisão não vai ter como. Ele disse, a segunda divisão é um campeonato muito difícil, o Vasco é um time que traz visibilidade, os atletas, os times que vão jogar contra o Vasco dão a vida, então se o Vasco não tiver um elenco qualificado, não vai vencer, não vai subir. Então precisa de novas contratações,
precisa de novos reforços. Infelizmente, as pessoas de fora estão conseguindo ver isso, analisar e acreditar que o Vasco precisa de novas contratações, até mesmo o próprio Joel Santana, que conhece muito o Vasco da Gama, mas infelizmente o nosso atual diretor executivo não vê da mesma maneira e muito pelo contrário, acredita que dá para esperar até agosto. Deixe aí a sua opinião, torcedor. Você acha que dá para o Vasco esperar até agosto para fazer novas contratações? Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão aí de responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Seguir aqui também falando com relação a amanhã. Amanhã temos Vasco e Brusque, a primeira vez que os dois times se enfrentam aí na história em São Januário, um jogo que não será fácil. O Brusque vem tendo uma boa campanha, até essa última rodada estava entre os 4 primeiros colocados, e nessa partida o Vasco poderá estar estreando um novo uniforme, o 4º uniforme voltado à causa LGBTQI+, né? Essa causa aí com relação ao certo grupo da nossa sociedade. O Vasco poderá estar aí estreando o seu 4º uniforme nessa partida. A gente não sabe detalhes desse uniforme, não sabe também a fundo, não temos essa confirmação se realmente irá ocorrer essa estreia, porque dia 28 de julho é o grande dia, marco para essa comunidade, né? E no dia 27, é um dia antes, o Vasco poderia estar estreando, no caso amanhã, mas não temos essa confirmação se realmente irá acontecer essa estreia do 4º uniforme nesse dia de jogo entre Vasco e Brusque, até por conta do momento conturbado que o nosso gigante da colina vive, porém há sim grande chance dessa estreia e já há confirmação mesmo que o Vasco estará estreando e estará tendo esse 4º uniforme voltado a essa causa, segundo notícias de dentro do clube. Realmente as pessoas que viram o uniforme falaram que está muito bonito, falaram que inclusive vai ser vendas não somente para os torcedores vascaínos, mas para os torcedores de outros clubes. Vamos esperar, vamos aguardar. Acredito que nenhum clube ainda fez um uniforme voltado a essa causa e quem sabe, né, pode fazer um sucesso e fazer, né, retornar ali, fazer com que o Vasco tenha um bom retorno financeiro. Vamos aguardar, vamos esperar, mas provavelmente amanhã contra o Brusque, o Vasco poderá estar estreando o seu 4º uniforme voltado a essa causa. E também amanhã o jogo será voltado de realmente muitas complicações, porque às 4 horas da tarde teremos Fluminense e Corinthians em São Januário. Um jogo aí, o Vasco era às 8h30, teve que ser passado para 9 horas por conta desse jogo que irá acontecer antes. Um tremendo desrespeito, o gramado de São Januário já não é dos melhores e terá que ser desgastado poucas horas antes do jogo por conta de ter um jogo de um rival. Então é definitivamente muito complicado, o Vasco sem representatividade, o Vasco com um tremendo desrespeito, tendo o jogo aí do Fluminense poucas horas antes dentro do seu próprio estádio e tendo que, por conta de um rival jogar em casa, ter o seu horário ali adiantado. É difícil, não sabemos muito o que está acontecendo dentro do Vasco nesse momento, mas esperamos que realmente o Vasco possa vencer esse jogo de amanhã, que eu acredito que é o essencial. E hoje também, rapidamente, passando essa notícia, tivemos o jogo do Sub-20 do Vasco da Gama. O Vasco estreou no Campeonato Brasileiro, no campo do Artisul, né, aqui no Rio de Janeiro. Conseguiu vencer por 2-0, com 2 gols do Arthur Salles, um grande atleta também, e com uma assistência do Figueiredo. O Figueiredo, que vinha jogando pelo profissional do Vasco da Gama, desceu agora ao Sub-20 e está ao lado do Vinícius aí nas categorias de base novamente. Esperamos que o atleta venha conseguir se destacar por lá, venha conseguir melhorar alguns aspectos quesitos e retornar aí de uma melhor forma à equipe profissional. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe também esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam se inscrever aqui no nosso canal, a nossa família também, é claro, possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.